Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos dar a primeira aula sobre os signos, tá? E vamos falar sobre Áries e Libra. Áries é o primeiro signo e Libra o sétimo. Por que eu vou fazer dessa forma? Porque através do contraste dos signos opostos, a gente aprende melhor sobre os signos, tá bom? Então vamos lá. A palavra-chave de Áries é eu. A palavra-chave de Libra é outro. Então Áries tende a ser um signo egoísta, voltado ao eu. E Libra é um signo mais altruísta, que sabe se pôr no lugar do outro. Tá? A tabela inicial, onde eu falo do elemento, da parte do corpo e do planeta, de Áries é o seguinte: o planeta regente é Marte, também conhecido como planeta da guerra, artes marciais, né? Marte é a guerra. Ele é, a parte do corpo que ele rege é a cabeça. Ele é teimoso e cabeçudo, né? E o elemento é fogo. Ele é o primeiro signo do zodíaco, ele é o Big Bang do mapa. Então ele tem a ver com início, com começo, com criatividade, tá? Mas vamos para a tabela do signo de Libra. O planeta regente de Libra é Vênus, o nome de Vênus, o nome grego de Vênus é Afrodite. A parte do corpo que Libra rege é a cintura, né, associado aqui ao cinturão de Vênus, ou parte de baixo das costas, tá? A sedução aqui, né, do rebolation. E o elemento de Libra é ar, o elemento oposto e complementar ao fogo. O fogo sobrevive da queima do ar, tá? Então, a gente pensa que Áries, por ser o primeiro signo, é aquela energia inicial, aquela energia bruta, né, não lapidada, não controlada, muita energia e pouco controle, né, o Áries tem. Mas ele também é um signo iluminado, o primeiro signo. É como se ele ainda tivesse as mensagens divinas frescas na memória. Então Áries alterna entre ser um signo um pouco primitivo, tosco, e também ter um aspecto de criatividade, de iluminação, às vezes até de genialidade, tá? Mas a princípio é aquela energia não lapidada, não polida, não é político, é o oposto disso. Seria um signo mais selvagem, né? Mais até, vamos dizer, rural, mais caipira do que civilizado urbano. Então a gente já vai usar essas palavras, civilizado, urbano, para Libra. Quanto Áries, essa energia mais, uma energia grande, mas sem, né, lapidação, Libra é o signo do equilíbrio, Libra vem de equilíbrio. E é o signo da política, do polido, da diplomacia, do saber se relacionar, do saber se pôr no lugar do outro, do saber escutar, né? Libra, por ser o signo do outro, ele sabe parar e escutar, se dedicar ao outro, né? Se anular até para se dedicar ao outro. Áries vai ter dificuldade em fazer isso. Então a gente diz que qualquer signo do elemento fogo, como Áries, tende a enxergar ele mesmo nos outros e não enxergar os outros. É como se o brilho do fogo refletisse nos outros e ao olhar os outros ele enxerga o próprio brilho refletido. Esse é um assunto que a gente vai aprofundar mais quando a gente falar do elemento fogo e do elemento ar. Mas há a dificuldade do fogo de sair de si mesmo. Ele acaba sendo muito parâmetro, ele mesmo, para todas as experiências que ele tem. Ele é muito referência, ele não consegue se descolar, se distanciar de si mesmo, o ariano. O Libra não. O Libra, como todo signo de ar, é como se não tivesse um eu. E aí ele não se incomoda com a diferença. E ele se relaciona de uma maneira mais fácil com todos, inclusive com quem pensa diferente dele. Porque não tem muito um ele. A leveza que a gente fala que pertence ao elemento ar, deriva daí, deriva desse não ego. Dessa facilidade, então, em se relacionar com os outros, em se relacionar com a diferença, tá? Então, a gente pensa que Libra tem a questão da ponderação. Ele não é apressado, ariano é apressado. A gente lembra até que o Ayrton Senna, né, nasceu no primeiro dia de Áries, uma coisa da velocidade. O Libra é da ponderação, da calma. Então, quando a gente pensa na dinâmica da decisão, a dinâmica da escolha, o libriano geralmente tem mais habilidade com escolher. Por quê? Porque ele faz assim, ele pensa nas consequências de cada escolha, ele pesa e ele
sustenta a dúvida, né? Ele sofre antes de saber o que fazer, não sabendo o que fazer, reconhecendo que não sabe, ao modo de quando ele toma uma decisão, geralmente ele toma uma decisão acertada e não sofre depois de tomar essa decisão, ele sofre antes, na angústia de não saber. O ariano não sustenta essa angústia, não sustenta a dúvida, ele geralmente toma ações precipitadas impulsivamente. Ele não quer sofrer, ele vai lá e faz, escolhe, só que como ele não pensa muito bem, ele muitas vezes escolhe errado e sofre depois de escolher, geralmente mais do que o Libra sofreu antes de escolher. Então a habilidade das escolhas, das decisões, é uma habilidade que a gente considera mais libriana, tá? Então, uma outra característica do elemento fogo, de Áries, é o desejo. Áries, a gente percebe que geralmente tem muitos desejos, é o fogo, né, do ariano. O Libra, o elemento ar, a princípio ele não teria tanto desejo, ele inclusive precisa pegar emprestado do fogo o desejo, né, porque ele sabe se relacionar, sabe se pôr no lugar do outro, mas muitas vezes ele não sabe o que ele quer. O Libra sabe que os outros querem dele, mas muitas vezes não sabe o que quer. O ariano sempre sabe o que quer, mas não sabe articular esse querer com o mundo ao redor, né? Ele é bem teimoso, ele vai de cabeça, por aqui não passa, aí ele vem para aqui, não dá para passar, e aí quando ele consegue passar, ele passa, mas ele não consegue sair de si mesmo, ter uma visão panorâmica de fora, enxergar de fora coisas que de dentro, caminhos que de dentro ele não percebe, né? Então o ariano é meio desorientado, muita energia, mas pouca orientação, né? O Libra não. Então um meio que é complementar e de certa forma um precisa também do outro. Mas na questão do fogo, do desejo, a dinâmica é a seguinte: o fogo arde em direção a algo que ele deseja, mas o fogo sobrevive da queima do oxigênio. E os librianos geralmente sabem nunca se deixar conquistar totalmente. Então eles mantêm uma distância do outro. Essa distância é o ar que fica entre um e o outro e que alimenta o desejo de um arder em direção ao outro. Se uma relação for grudenta, chiclete, o que vai acontecer? O que não tem? Não tem ar, não tem espaço entre um e o outro. Então não tem como o fogo arder em direção ao outro. Geralmente uma relação chiclete apaga o desejo, apaga o fogo. Como geralmente as librianas, os librianos sabem nunca se deixar conquistar, eles mantêm essa distância. Distância essa que mantém o desejo aceso, tá bom? Então, a gente pode falar que Libra é diplomático, é político, é sedutor, né? E a gente tem no Brasil um artista, né, muito conhecido, mais das antigas, Vinícius de Moraes, que era Libra ascendente Libra, que além de músico era diplomata e que cantava que era impossível ser feliz sozinho, né? E a gente tem, por outro lado, o ariano Jorge Benjor, que canta Estou feliz comigo mesmo, moro num país tropical, um país quente, um país onde a gente meio que pode se bastar, né? O fogo tem essa sensação de se bastar, que é uma sensação falsa, e o libriano essa sensação de que ele não pode viver sem alguém, tá? Então, a gente pode pensar que para o libriano, que é sedutor, ele também precisa desenvolver algumas características arianas. Desenvolver um eu. Com esse eu, ele tem algo a dar ou algo a seduzir o outro, né? Então ele precisa também ser um pouco ariano. O ariano, mesmo que pensando numa coisa meio errada, vamos dizer assim, na guerra, no lado guerreiro do ariano, a gente sabe que para fazer uma boa guerra, você também precisa se pôr no lugar do seu inimigo. Você também precisa desenvolver as características librianas, tá? E o conselho que a gente daria para um libriano é esse, justamente esse. O libriano tende a ficar em cima do muro nas situações. É claro que em cima do muro a gente pode pensar que ele enxerga melhor os dois lados da discussão, né? Agora, em algum momento ele tende a... algum momento será bom que ele se posicione, né? É importante que o Libra saiba se posicionar. Ele vai criar algum atrito quando ele se posicionar e ele também tem que aprender a lidar com esse atrito. Aprender a ser ariano e lidar com os atritos, tá bom? E o conselho que a gente dá para um ariano, cabeçudo, teimoso, muitas vezes tendendo ao egoísmo,
reconheça sua necessidade de estar com o outro, de conviver, não só de viver, a sua fragilidade, né? E aí, assim, busque ser um pouco libriano, busque saber se pôr no lugar do outro, né? Reconhecer a diferença e desenvolver as habilidades librianas de relação, né? Porque todos os arianos precisam dos outros, apesar da música do Jorge Ben, tá bom? Então hoje o que eu tinha para falar sobre esses dois signos era isso, e espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, onde eu vou falar de Touro e Escorpião, tá legal? Até mais, abraço.